Olá, eu sou Sérgio Maciel e hoje vai responder umas perguntas que mandaram lá na caixinha no Instagram. É pecado ser católico? Sim ou não? Por quê? Eu não diria que é um pecado, mas obviamente se você se considera católico, você vai cometer alguns pecados. Aí seria pecado isso que você comete. Por quê? A visão evangélica e católica são bem diferentes. Inclusive vai ter um vídeo, ou já teve, dependendo de quando sair isso, aqui no canal só explicando sobre isso, a diferença dos dois. Os católicos, eles são acusados de algumas coisinhas, mas acredito que uma das principais delas seja a veneração exacerbada que vira a idolatria de Maria. A Maria, eles consideram ela como se fosse uma corredentora. Isso é um lugar para colocar Maria onde que a Bíblia não coloca, onde nem o próprio Deus coloca Maria. Então, a Maria é uma mulher agraciada, é uma mulher incrível, ela foi a mãe que Deus escolheu na terra para cuidar do filho dele. Beleza, a Maria é uma mulher sensacional, mas nós não podemos colocar a Maria num lugar onde a Bíblia não coloca ela, porque aí vira idolatria. E no caso, é isso que os católicos fazem, isso é só um dos exemplos. Também tem o negócio do Papa, de ser vicário de Cristo, de tudo que o Papa fala, assim como se fosse a Bíblia. Então, tipo assim, tem umas certas coisas do catolicismo que não dá, meu irmão. Não dá, e com certeza é pecado. Olhar pra bunda é pecado? Pra tua bunda não é pecado, só é esquisito. Pra bunda dos outros é. A Bíblia tem um versículo que Jó diz: farei um acordo com meus olhos de não olhar pras mulheres. Você tem que fazer isso, meu irmão. Você tem problema? Ah, vou olhar pra bunda de mulher. Para com isso. Isso é imoralidade sexual. Você é crente, você é cristão, segue Jesus, não é coisa que servo de Jesus faz, não. É pecado seguir um padre católico? Tipo, ouvir ele, é muito massa, altamente respeitoso. Não, a Bíblia diz: retém o que é bom. Você pode seguir algumas pessoas que você pode reter o que é bom delas. Cara, tem muito padre que é muito inteligente, meu irmão. Os caras são demais. Eu já vi vários podcasts com Papa. Mas você tem que saber filtrar. Você tem que ter muita Bíblia na tua cabeça para filtrar certas coisas. Você consegue aprender coisas até em filmes, até em podcasts de pessoas aleatórias. Você pode aprender com as coisas, mas você tem que saber filtrar. E o filtro para entrar coisas na tua cabeça é a palavra de Deus. As pessoas que nasceram e morreram sem saber da existência de Jesus merecem salvação? Ninguém merece salvação. Entenda isso. Você não merece salvação, eu não mereço salvação, ninguém merece salvação. Nada te faz merecedor da salvação. Você é salvo pela graça, você é salvo pelo dom de Deus. Mas como as pessoas são salvas se nunca ouviram falar de Jesus? Primeiro que eu acho muito difícil alguém nunca ter ouvido falar de Jesus, né? Somente no século XXI. Mas, tu vai inventar uma tribo indígena que mora no meio do mato, lá do Cafundó de Judas, que nunca ouviu falar de Jesus, não conhece o evangelho, e agora? O que faz? Cara, é bem difícil que isso aconteça hoje, mas tem relatos, isso aqui já é um pouco fora da Bíblia, mas se você tem um site que chama Janela Portas Abertas, ela tem várias histórias, inclusive de pessoas desses lugares onde o evangelho não chega, que é totalmente proibido a pregação do evangelho, Bíblia, que dizem que pessoas começaram a pregar o evangelho dentro das comunidades porque Jesus apareceu em sonhos pra elas. Olha que loucura. Pois é. Então, tipo assim, de algum jeito essa pessoa vai ouvir falar de Jesus. E mesmo que não ouça, nessa possibilidade quase impossível de não ouvir falar de Jesus, a Bíblia fala que dentro do homem tem um sentimento, ele clama pela eternidade. O homem, ele sente falta da eternidade. Então, dentro do homem tem um vazio que só Deus completa. É por isso que você vê que tantos povos antigos, eles faziam seus deuses porque eles queriam completar o vazio que eles tinham, um vazio existencial que só Deus pode completar. Os homens tentavam se achar. A Bíblia diz que o céu proclama a glória de Deus. Paulo, ele explica que quem não é salvo pelo conhecimento, assim, de Jesus, é salvo pela revelação que tem. E qual é a revelação que nós temos, mesmo que ninguém fale de Jesus pra gente? A natureza. A natureza proclama a glória de Deus, a natureza proclama que Deus existe, e dentro de nós a gente já tem uma balança do bem e do mal chamada consciência. Desde que Adão e Eva comeram do fruto proibido, nós nos tornamos conhecedores do que era bem e do que era mal, entendeu? A gente sabe o que é bem e o que é mal, mesmo que ninguém conte pra gente. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela é julgada pela consciência dela, porque se ela tá fazendo alguma coisa errada, ela sabe que aquilo é errado mesmo que ninguém conte pra ela, porque a consciência dela tá julgando ela, ou seja, a consciência vai ser a lei dela, e ela vai ser julgada por essa lei. Se a pessoa aceita Jesus, mas não se batiza, ela será salva? Cara, depende da situação, porque, na verdade, aceitar Jesus, de fato, só é confirmado no batismo, porque entenda, o que salva você, obviamente, é Jesus, mas principalmente o arrependimento. É o arrependimento verdadeiro que você tem ao receber Jesus na sua vida que torna você um salvo, digamos assim. Agora, quando que esse arrependimento acontece? Publicamente, quando você se batiza. O arrependimento acontece no coração, mas quando você se batiza, você confirma publicamente que você é salvo. Tem pessoas que, não quero ser batizado porque tenho medo de assumir compromisso com Deus. Não quero ser batizado porque ainda tenho que parar de pecar. Não quero ser batizado porque tem um monte de coisa. Então tem duas possibilidades de resposta. A primeira é que, beleza, eu não tive chance de me batizar como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele aceitou Jesus, ele reconheceu Jesus como Senhor, mas ele não teve
chance, não dá para ele descer da cruz e batizar. Então ele foi salvo. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que uma pessoa que tem chance de se batizar e não batiza, ela tá negando Jesus publicamente. Jesus fala: quem me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Então assim, depende da situação. Inclusive Jesus diz em João capítulo 3, aquele que não nasce de novo da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, pra te botar medo um pouquinho aí. Sou cristão, não consigo abandonar pornografia, mas dizem que tem o Espírito Santo comigo, que faço? Bom, não tem, tá? Não sei de onde que você tirou isso, mas quando você tá em um pecado, você continua naquele pecado e você não abandona esse pecado, dificilmente você é crente. Dificilmente você aceitou Jesus de verdade. Porque a Bíblia diz que ele que confessa e deixa alcança a misericórdia. As pessoas não entendem isso. Ah, eu posso aceitar Jesus e continuar pecando? Não existe isso. Obviamente que você vai pecar às vezes, mas não um pecado que você sabe que é pecado. Aí Hebreus capítulo 10, versículo 26 diz: se continuarmos a pecar de propósito, já tendo conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, apenas uma expectativa de juízo de fogo. Em João diz: quem é nascido de Deus não vive pecando porque é nascido de Deus. Ou seja, uma pessoa que aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados e uma nova vida e uma nova criatura, ela não vai pecar sabendo que é pecado, porque o nascido de Deus não faz isso. Parece meio extremo, né? Ah, então quer dizer que todo mundo é santo, tem que ser santo para chegar no céu? Não, você não vai conseguir ser santo na terra, mas você não vai pecar um pecado que você sabe que é pecado, porque Deus não é besta. Muita gente acha que Deus é besta. Pô, eu vou pecar aqui, aí eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar, depois eu vou pecar de novo. Não é assim que funciona. A Bíblia é bem clara, aquele que confessa e deixa. Se você não deixar, não tem misericórdia, entendeu? Então, eu tô com problema de pornografia. Meu irmão, entra aí no desafio do No Porn, assiste os devocionais que eu já fiz, assiste os vídeos, manda mensagem lá no grupo do Telegram, pede socorro, pede ajuda, porque se você continuar nesse pecado, você não sair, mas eu tô tentando, meu irmão, você não vai ser salvo, porque você não se arrependeu dos seus pecados. Arrependimento significa decidir deixar e não voltar mais naquele pecado. É pecado doar sangue, já que na Bíblia fala-se de abster-se. Bom, não entendi onde que a Bíblia fala de abster-se de doar sangue. Eu não consigo achar nenhum versículo na Bíblia que fala que seja pecado doar sangue. Isso é coisa, geralmente testemunho de Jeová fala isso, mas de verdade eu não consigo pensar em nenhum versículo que proíba isso. Se o problema da masturbação é imaginar, com a pessoa casada então pode? Não, o problema da masturbação não é imaginar. O problema da masturbação é que tem vários, mas bora lá. Primeiro, o tipo de prazer sexual causado é só pra viver no casamento. Deus criou para ser vivido no casamento. Toda vez na Bíblia que fala sobre esse prazer, é dentro de um contexto de casamento. Inclusive tem um versículo lá em Hebreus que fala que o leito conjugal deve ser mantido puro. Mano, é para casamento. Deus não criou esse desejo para ser vivido fora do casamento, porque senão é pecaminoso. Esse é um dos pontos que você tem que analisar quando se fala disso. Outros pontos dá pra gente colocar. A Bíblia diz que tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Me diz, quando você se masturba, você dá glória a Deus para isso? Você se sente sujo? Você se sente, meu Deus, fiz besteira? Então não tem como falar que isso é pra glória de Deus, porque, cara, o Espírito Santo te acusa que você tá em pecado. Mas aí a pergunta eu acho que foi, mas e duas pessoas casadas? Beleza, tem o Adão e a Eva. Os dois são casados, o Adão pode masturbar a Eva e a Eva Adão? Bora ser bem escrachado aqui? Então, teoricamente, sim. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que o marido, ele tem que satisfazer as necessidades da esposa e a esposa tem que satisfazer as necessidades do marido. Então é entre os dois. Agora, se os dois querem, os dois façam. Agora, o Adão não pode fazer no Adão, nem a Eva pode fazer na Eva, que aí já é fora disso, entendeu? Malhar é pecado? Na Bíblia fala sobre isso? Não, malhar não é pecado, você tem que malhar. Inclusive eu tenho que malhar, eu tô fazendo lá minha caminhada de todo dia. Todo dia eu ando pelo menos 30 minutos, mas vou voltar à academia assim que abrir uma perto de casa. A Bíblia fala sobre isso? Cara, não. Mas a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia ela te dá vários indícios, você tem que cuidar da sua saúde. Principalmente aquele versículo que não é exatamente sobre isso que fala, mas podemos usar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo dado por Deus. Então, cuida do corpo que Deus te deu. Próximo. Sobre o Jesus The Chosen, o que você acha? Eu acho sensacional. Quando começou a passar a série The Chosen, muita gente falava, assiste, você vai gostar, vai ser bacana. E eu ficava meio pé atrás, né? Cara, quando eu assisti, eu amei. Simplesmente é maravilhoso. Eu acho incrível como que na série eles mostram Jesus humano. Jesus muito próximo de nós, eu acho sensacional. Se a gente não gosta, acha que ele perdeu a autoridade, alguma coisa assim, eu acho que é leseira, cara. Jesus tá incrível na série, é uma visão um pouco mais humanizada de Jesus, mas ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser autoridade. Isso na minha visão. O que você acha do dom de interpretação de sonhos que Deus deu pra José? Bom, primeiro é um dom muito legal, né? Mas acredito que hoje em dia certas pessoas tenham esse dom. Na Bíblia existem dois tipos de sonhos. O sonho que é de Deus, o sonho profético. Inclusive lá em Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. A Bíblia diz que por muitas vezes Deus fala aos profetas por sonhos. Deus apareceu a José em um sonho. Deus falou com Daniel, com Nabucodonosor através de um sonho. Então Deus
ainda usa sonhos para se revelar ao homem. Deus, ele fala através de sonhos. E, obviamente, Deus vai levantar pessoas que sejam capazes de interpretar esses sonhos. Isso tudo não é coisa de José, é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo deu o poder para José de entender os mistérios de Deus, que no caso foram esses sonhos, assim como Daniel também teve. Hoje é possível que certas pessoas tenham, porque o Espírito Santo dá o dom para quem ele quer. Ele deu o dom de Sansão da força, ele deu o dom para José de interpretação de sonhos. Essas foram as perguntas de hoje. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, manda lá no Instagram. Toda semana eu faço caixinha de perguntas, você pode mandar lá e comenta aqui também a sua pergunta que nós vamos responder. Curte esse vídeo, se inscreva no canal porque vai ter muito mais vídeos sobre isso e eu espero você no próximo vídeo do Explique Se Souber.